distinguem essas três cores básicas, e a gente já sabe que, somando ou misturando essas cores básicas, a gente tem o espectro. Hoje fala-se mais ou menos 1 milhão de cores que são ou que seriam perceptíveis, claro, variando de indivíduo para indivíduo. O que acontece com o discromata? Em um grau mais severo, ele possui um desses cores. Ou seja, ele distingue ou azul, ou verde, ou vermelho. Esse é o chamado acromata. Ele não distingue uma cor da outra, ele acaba tendo tonalidades de apenas uma cor. Depois tem os indivíduos que possuem 2 cones. E aí, dependendo de quais são esses cones, ou seja, verde e vermelho, ou verde e azul, ou vermelho e azul, são descromatopsias diferentes, ou seja, são cores diferentes que ele vai ter dificuldade para identificar. E mesmo os indivíduos chamados tricromatas, ou seja, aqueles que distinguem as 3 cores, podem ter dificuldade na distinção dentre elas. Então, nós temos os acromatas, ou discromatas, nós temos aqueles que possuem 2 cones e que, dependendo do caso, distinguem cores, ou têm dificuldades para distinguir cores diferentes, e nós temos os tricromatas anômalos, os tricromatas anormais, desculpe a palavra, que tem alguma dificuldade de distinção de algumas das cores, e dentro dos tricromatas ainda varia o grau de dificuldade de distinção ou das cores ou das tonalidades. Então nós vamos ter casos de dificuldade, por exemplo, de distinção de algumas tonalidades entre o azul e o amarelo. Eu pergunto para vocês, qual o problema de um indivíduo que possui alguma leve dificuldade de distinguir tonalidades de azul e amarelo dirigir um veículo automotor na rua? Eu não vejo nenhum. Então, parece que a consideração da descromatopsia, do daltonismo, como tudo ou nada, enxerga ou não enxerga, não está correta ou é um problema. As questões envolvendo a descromatopsia são um pouco mais profundas e envolvem um pouco mais de análise. E como era antes? Pelo código anterior de trânsito, ou pela regulamentação do CONTRAN ao código anterior de trânsito, o que a resolução na época dizia são considerados inaptos no exame de visão ocular aqueles candidatos que não distinguem cores. Os candidatos acromatas. Aqueles que não distinguem cor nenhuma. Esses estão reprovados. 2 artigos abaixo, isso é o artigo 51 da resolução, o artigo 53, 2 abaixo. Podem ser aprovados aqueles candidatos que, reprovados no teste de Ishihara, sejam aprovados no teste da chamada caixa de cores, em que as cores verde, amarela e vermelha sejam dispostas em discos individuais na ordem do semáforo ou não. Então vejam a diferença em termos de tratamento da descromatopsia na resolução pelo código anterior e na resolução do atual código, o que regulamenta o atual código. No código anterior eu tinha claramente que os acromatas, aqueles que não distinguem cor alguma, eles não podem dirigir. Pela resolução nova, aqueles que não distinguem verde, amarelo e vermelho, sem fazer menção de grau ou do teste que deve ser aplicado. Aí nós vamos para outra ponta. E qual o teste que tem sido aplicado? Infelizmente depende. Como não há regulamentação dizendo qual teste tem que ser aplicado, cada avaliador e às vezes cada junta aplica um teste diferente. Teste, ou um teste muito comumente aplicado e que muitos de vocês devem ter feito é o teste de Ishihara. O teste de Ishihara é chamado de teste das tabelas pseudo-isocromáticas. São pequenos discos coloridos com bolinhas coloridas e alguns números escritos com essa bolinha. Alguns números, às vezes objetos, às vezes pequenos riscos, traços e assim por diante. A ideia é que os indivíduos ditos normais consigam distinguir um certo número, enquanto os discromatas veem outro número. E assim a descromatopsia pode ser facilmente identificada. É um teste rápido, um teste barato e um teste eficiente.
pois detecta a grande maioria dos cromatas. Basta olhar e resolver o problema, não distingue adequadamente as cores. Só que para nós, ou em relação ao trânsito, esse teste tem um problema considerável. Por quê? Porque ele vai distinguir os discromatas dos não discromatas, aqueles que são daltônicos e os não daltônicos. Daltônicos são reprovados e pronto. E aí não leva em consideração a situação individual de cada um, a capacidade individual de cada um, às vezes até e principalmente de adaptação à disfunção. A gente tem que levar outra coisa em consideração, que é, muitas vezes, nós pensamos na discromatopsia do ponto de vista de uma pessoa dita normal, sadia ou com plena capacidade de disfunção cromática, distinção cromática, perdão. Se vocês, ou se qualquer um, hoje, me colocar na condição de discromata e pedir para eu dirigir um veículo na rua, em discromata que confunda verde e vermelho, que é o que mais chama atenção para a questão do trânsito, eu certamente vou cometer algum erro. Ou é muito provável que eu vá cometer algum erro, porque eu estou muito acostumado com a minha condição de plena distinção das cores. Agora, o indivíduo discromata, ele nem sequer desenvolve isso ao longo da vida, ele já nasceu com essa disfunção, e ao longo de sua vida, todos os registros, todas as informações que ele tem a respeito da distinção cromática, já levam em consideração essa distinção, essa diferença na percepção. Então, o indivíduo, ao longo da vida, ele se adapta à necessidade. Ele se adapta. Isso também tem que ser levado em consideração, e isso não se apreende, por exemplo, pelo teste de Chihara. Feito para detectar, criado para detectar discromatas, mas não para detectar se o discromata consegue identificar qual luz está acesa no semáforo, por exemplo. E aí a gente já tem problema. Bom, por conta dessa alteração normativa e dessa pequena confusão na aplicação dos testes hoje, se tem a situação de motoristas com, por exemplo, 30 anos de experiência profissional na direção de veículos de categoria C, D e E, sem qualquer registro de acidente de trânsito, e muitas vezes sem qualquer registro de multa e de infração de trânsito, e que não conseguem renovar sua carteira de habilitação. Aí eles procuram o judiciário, que na grande maioria das vezes tem, a meu ver, acertadamente garantido o direito de renovação da carteira nacional de habilitação para esses profissionais. Na grande maioria das vezes, profissionais, ou pelo menos aqueles que assim solicitam judicialmente a renovação da habilitação. Quais são os argumentos que são utilizados? O argumento mais utilizado, razoabilidade. Claro. Não é razoável que um indivíduo com esse histórico, com essa experiência no trânsito, sem qualquer infração, sem qualquer acidente, não possa renovar sua carteira nacional de habilitação por uma condição que ele sempre teve. Não é um argumento lá muito técnico, mas é o que vem sendo comumente utilizado, é o que, digamos assim, funciona. Tem dado resultado, o que tem garantido o direito a essa renovação. Só tem um problema. Ou tem mais um problema. Como é que fica, ou como é que ficam todos aqueles discromatas que hoje não são habilitados? Essa é pelo menos uma questão a mais que eu me coloco e que eu gostaria de colocar para os senhores também hoje à noite. Qual a diferença que eles têm em relação àqueles que já conseguiram a habilitação antes? É ou não é um problema isso? Por que um sujeito, há 20, 30 anos atrás, com determinada disfunção cromática, teve o direito de obter a sua carteira nacional de habilitação para 30 anos depois provar que nunca teve nenhum acidente e que não tem problema com isso? E hoje, o cidadão que vai no CFC, no Centro de Formação de Condutores, para tentar a sua primeira habilitação, ele vai ser reprovado porque é discromata. Mesmo que ele tenha exatamente a mesma disfunção, do mesmo grau, o mesmo problema, ele vai ser reprovado.